Bom dia. Eu vou tratar hoje de um tema que eu acho interessante, porquanto, veja bem, o título parentesco nunca deu certo. Veja bem, parentesco nunca deu certo. Mas, como assim? É o seguinte, ali no Oriente Médio, existia aquela região da Mesopotâmia e tinha ali duas nações importantes, que eram a Síria e a civilização caldaica. Muito bem. 3.000 anos antes de Cristo, Abraão desceu ali da faixa Mesopotâmia, ali da região dos caldeus, e fundou o Estado de Israel, naquela região ali onde habitavam os cananeus. Desculpe, a minha cabeça hoje não está muito boa, mas então ali naquela região dos caldeus, aliás dos caldeus, ali ele se estabeleceu. Bom, acontece que esse Abraão, que é considerado como o pai dos hebreus, ele tinha um filho chamado Ismael, e esse Ismael, ele estava lá na região da Península Arábica, mais propriamente na região ali onde hoje é o Iêmen. Então o que eu quero dizer é o seguinte, você saindo ali da Fenícia, que é nas costas do Mediterrâneo, onde hoje habitam os libaneses, então dessa região, atravessando por toda a Arábia, até sair lá ali nas costas do Mar Vermelho, na região costeira do Mar Vermelho, então o que acontece é que esses semitas, porque os libaneses, antigo fenício, eles eram semitas. Só que, atravessando todo o Oriente Médio, até sair lá ali nas costas do Mar Vermelho, ali já existia o povo semita também. Há relatos onde os próprios árabes reconhecem como fundador do povo árabe Ismael, que é judeu, filho de Abraão, de formas que todo esse pessoal, que naquela época de quase 4.000 anos antes de Cristo, habitava a região, todos eles são parentes. E parente não presta. Com exceção de pai e mãe, parentes, é como diz aqui em Goiás, parente um quer ver o outro, é a caveira do outro e o grilo cantando lá dentro.
verdade é isso. Muito bem. Então, em 45, com a criação da ONU, o embaixador brasileiro, Oswaldo Aranha, ele botou em votação na ONU, em 47, a criação do Estado de Israel. Só que, veja bem, essa criação do Estado de Israel, ela tinha que ter, para se criar esse Estado tinha que ter as suas fronteiras, as suas limitações. Muito bem. Acontece que, recentemente, ou seja, há umas décadas, em 76, Israel simplesmente, na Guerra dos 6 Dias, liquidou com toda a Força Aérea Egípcia. Ela não chegou nem a sair do chão, liquidou. E logo em seguida, quer dizer, com essa vitória, logo em seguida, Israel fez uma coisa que parece coisa de brasileiro. Deu uma de porceiro, de guerreiro, e começou a invadir, fora das fronteiras, aquela terra onde vivia os seus parentes, que eram os árabes. Então, isso aí não está certo, eu não concordo. Tá? De formas que é interessante esse conhecimento de parentesco, somente do parentesco, considerando que, apesar das diferenças, ou seja, no mundo islâmico, os descendentes lá do Muhammad, que é o Maomé, então eles tinham ali a sua organização, ou seja, o sheik, que era o chefe da família. No caso de um conflito, teria a intervenção do emir, que é acima ainda dos sheiks, e tem também o califa. O califa nada mais é do que o nomeado, indicado como sucessor do Maomé. Muito bem. Apesar de toda essa organização social dos islâmicos, do povo islâmico, é preciso que se entenda que isso aí não era impedimento e não é impedimento para que se reconheça o parentesco, mesmo ainda considerando que o Estado Islâmico ele tem uma característica, o povo bárbaro, ou seja, o soldado praticante do islamismo, ele só é capaz de se explodir, amarrando aquelas dinamites do corpo, se explodir. Por quê? Porque, segundo a tradição islâmica, os ensinamentos deles, no caso, o soldado, se ele caísse no campo de batalha, morresse no campo de batalha, ele herdaria o reino, o paraíso, e todos os seus pecados seriam perdoados. É por isso que o islamismo é um perigo, uma vez que ele tem o maior prazer de morrer, uma vez que com a sua morte ele vai conseguir alcançar esse prêmio
que é justamente o perdão de seus pecados e também gozar das benesses do paraíso. De formas que o que eu quero dizer é o seguinte: com tudo isso, com toda essa organização social e política do povo, do islamismo e mais ainda do árabe, então o grau de parentesco existe. Porque todos, tanto os hebreus, ou seja, os judeus, quanto aos árabes, eles pertencem, eles saíram de uma mesma árvore genealógica. Tiveram o mesmo fim. E além do mais, antes que eu me esqueça, logo quando eu comecei esse diálogo, esses semitas, eles vieram com a invasão dos acáios, que vieram do deserto lá da Síria. Eles, do deserto da Síria, é que atingiram ali a região de Israel e de todo o território hoje conhecido ali da Arábia Saudita e do Oriente. Então, por aí, é difícil o ocidental entender essa disputa, essa briga infernal que existe entre o judeu e os árabes, uma vez que são parentes. E parentes próximos, não é primo lá em terceiro, quarto grau, não. De formas que eu lamento essa disputa, ainda mais que Israel não deveria respeitar os seus limites territoriais e não ficar invadindo as terras dos seus parentes. É um povo, o judeu é um povo que merece um respeito, porquanto se não fosse os estudos e a inteligência do judeu, nós não teríamos esses descobrimentos, inclusive de toda a América, né? Porquanto foi eles que os novos judeus, fugindo da Inquisição lá na Espanha, é que inovou o astrolábio, a bússola, enfim, ela simplesmente deu uma parcela de contribuição muito grande para que houvesse toda essa navegação da Espanha e Portugal no Novo Mundo no século XVI. Eu não estou aqui agora no momento para poder fazer críticas ao judeu, que por sinal o judeu também tem uma coisa interessante que eu admiro, que é essa objetividade. O judeu não é como o brasileiro, que só vive engravatado lá no Senado, na Câmara. O judeu simplesmente é cabeça de manga curta. O problema dele é pesquisa,
problema dele é estudar, pesquisar. Afinal de contas, é uma região onde só tem pedra e cascalho, então tem que ser um povo lutador. De formas que o que teria que esclarecer no meu humilde entendimento a respeito desse parentesco é isso. Eu agradeço a sua atenção. Obrigado.